Muito bem. Então, agora sim, oficialmente começando, dando boa noite a todos, a todas, compartilhando aqui o material da nossa apresentação, deixando o Claude Debussy de lado, não é? Depois dos probleminhas técnicos que sempre tem jeito, né? Tudo tem jeito. Vamos então agora começar o nosso bate-papo sobre o capítulo 17 da obra do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, que tem por título A Conta da Vida. Esse capítulo é interessantíssimo. E assim, nesse capítulo, o Trigueiro trata de uma mensagem do espírito Neio Lúcio, psicografada pelo Chico Xavier e publicada em 1949 no livro Alvorada Cristã. O André Trigueiro nos convida, importante ler e meditar sobre as consequências do uso que fazemos dos recursos naturais ao nosso dispor na Terra. Então nós vamos começar, então vamos entrar nesse tópico, mas antes, deixa eu dizer para vocês que nós ativistas, nós que estamos despertando para esse momento, despertando para uma nova realidade, não é, do nosso mundo e tentando pensar diferente, não nos conformando, ficamos nesse estado de não resignação com o que estão a fazer com o planeta, com a criação divina, com a natureza, com os seres vivos. Muitas vezes nós nos balançamos, nós sentimos cansaço, angústia. Então, antes de começar essa nossa fala, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma fala rapidinha, tomara que dê certo aqui, do Marco Aurélio Bilibio. Ele é diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. E nesses tempos distópicos, pré-apocalípticos, eu diria, ele fala de 3 refúgios. Gente, eu recomendo de coração a cada um de vocês que faça uso desses 3 refúgios. Vejamos aqui. Vocês me falem se o áudio não estiver ok, tá bem? Porque eu não estou enxergando vocês. Existem 3 refúgios. O primeiro refúgio no mestre que habita a nossa alma. Ou seja, nesse mestre interior. Que às vezes pode ser também um mestre verdadeiro exterior. O refúgio na sabedoria que liberta, no Dharma. E o refúgio naqueles amigos que buscam a mesma coisa. Buda entendia que era preciso ter os amigos que buscam a mesma coisa e que, portanto, podem se apoiar. Existem 3. Perceberam, meus amigos, os 3 refúgios? É uma fala bastante budista, não é? A gente dialoga aqui com várias crenças, várias filosofias, tá bem? Não ficamos restritos ao espiritualismo, ao espiritismo. Então é refúgio entre os amigos, aqueles que estão conosco, pensam como nós, nos ajudam, nos apoiam, que é o que vocês fazem, que é o que esse grupo faz, não é? Então, assim, em 2025, mais do que nunca, nós precisamos de estratégias para cuidar da nossa saúde mental. E aqui vão algumas dicas. Desacelerar o consumo de notícias, não é alienar-se, não é, mas desacelerar, não ficar tão viciado no noticiário, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, sabe, sendo gentil sobretudo, e cuidar do corpo, da mente, do sono, da alimentação. E a gente sabe que nem sempre isso é possível, a gente tem os problemas de saúde, não é? E aqui eu peço a Deus, peço ao universo que ajude a cada um de vocês que estiver enfrentando alguma dificuldade com a saúde, não é? Que ganhe força, que essa força venha do universo. E a esperança ativa, que não é ignorar a dor do mundo, mas é escolher não se afogar nela. Então, acho que é bem importante a gente trazer essa mensagem. E aqui, meus amigos, então, antes de entrar na mensagem da Conta da Vida, um pouquinho do contexto dessa obra também. E assim, a turma que está chegando agora, Nuno, Milena, a Mané já sabe como funciona, mas todo mundo, né? Não é monólogo, tá bem? A qualquer momento vocês interrompam, deem o seu recado, duvidem, critiquem, sugiram, façam, é aberto, é um papo aberto, tá bem? A intenção é que nós não levemos mais do que, vamos lá, 45 minutos, um pouco mais, para apresentar o conteúdo. Fiquem abertos, tá? Fiquem coração e mente abertos
para contribuir a qualquer momento. Então, assim, Alvorada Cristã, do Chico, não é? É muito legal esse livro, porque através de histórias muito singelas, o espírito, né, e o Lúcio, ele estimula principalmente o público infantil e os jovens a cuidar da mente, olha, saúde emocional de novo, da mente contra a raiva, contra o desânimo e outras fraquezas da alma, buscando sempre esse sentido de comunidade, de todo mundo junto, estamos sob o mesmo teto e necessitando cada um de nós crescermos, evoluirmos, inclusive moralmente. Então, o Ney e o Lúcio têm essa pegada que eu acho muito bonita, muito singela. Esse livro foi escrito em 1948, o mundo tinha recém saído da Segunda Guerra Mundial, foi o 35º livro do Chico, e nesse livro, né, o Lúcio conta histórias, tá, pessoal, que também dizem respeito à natureza, por isso que é legal trazer o Ney e o Lúcio aqui para o nosso jogo. E ele traz também uma preocupação com os animais. Isso é muito bacana. E, obviamente, tem um viés ecológico, ambientalista nas falas do Ney e Lúcio. Então, Ney e Lúcio, onde estiver, que nos ajude aí a falar sobre esse tema hoje. E antes da mensagem principal do Ney e Lúcio, uma outra mensagem dele mesmo, tá bem? Que está no livro Mensagem do Pequeno Morto, também uma psicografia do Chico. E o Ney e Lúcio diz o seguinte: não maltrate nem persiga os animais úteis ou inofensivos. É muito lamentável a atitude de todos aqueles que convertem a vida terrena num instrumento de perturbação e destruição para os mais fracos. Perceberam como o Ney e o Lúcio tem essa preocupação com todo mundo? Eu não estou enxergando a tela aqui, tá? Então eu vou pedir a Carol, caso alguém entre na sala, a Carol me avisa para eu poder permitir a entrada, tá bem? E o Ney e o Lúcio têm essa preocupação. Perceberam? Perceberam onde que a gente quer chegar com as falas desse espírito hoje? E assim, gente, tudo, conforme o Kardec nos fala e outros tantos filósofos ao longo da história, nós precisamos ouvir uma mensagem, criticá-la, analisá-la, estudá-la profundamente para ver se toda essa mensagem serve, se tem algum ponto que pode ser discutido ou não. Isso é muito importante. E essa mensagem do Ney e Lúcio, singela, ela tem algumas coisas que a gente pode discutir. Atualmente, nós podemos identificar alguns problemas bem importantes, como, por exemplo, animais úteis, animais ofensivos, não é? Como assim animais úteis? Será que os animais têm esse utilitarismo em relação aos seres humanos? Na medida, eles devem continuar tendo, na medida que a gente impõe a eles hoje em dia, essa exploração da utilidade dos animais é um ponto para discussão, sabe? Não perseguir os animais úteis ou inofensivos. Não perseguir nenhum animal, mesmo aqueles, entre muitas aspas, inúteis, e não há inutilidade nesse sentido, ou aqueles que são ofensivos. O que é ofensivo? O que a gente está querendo dizer com ofensivo? O ser humano está invadindo hoje o espaço da natureza como nunca antes na história e roubando espaço na natureza dos chamados animais ofensivos, selvagens, silvestres. Então, percebam como a gente precisa sempre olhar para a mensagem da espiritualidade com esse viés de estudo, de discussão singela, gentil, tranquila, sem exageros ativistas, nada disso, sem polarização, sem debates inúteis, não, com a análise que Kardec nos ensina a fazer. Então vamos a ela, né? Vamos à conta de Levindo. Deixa eu só pegar uma garrafinha de água que está aqui. Pronto, cá estamos. Então vamos agora à mensagem do capítulo 17 da obra do Trigueiro, que é a conta da vida. E por que conta da vida? Porque é a conta de Levindo. É uma história que o Ney e o Lúcio conta no livro Alvorada Cristã. Gente, essa história é fantástica, porque se nós... Bom, vamos lá. Vamos para o material que a gente preparou e depois vamos ouvir vocês. Começa assim a história.
Quando Levindo completou 21 anos, a mãe dele recebeu os amigos, festejou o aniversário com solenidade, com muita alegria, mas a mãe dele estava preocupada, estava triste e preocupada, porque o filho, diz o Neio Lúcio, até a maioridade não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente, desperdiçando o tempo e negando-se ao trabalho. Aprender as primeiras letras, a preço de muita dedicação materna, e lutava contra todos os planos de ação digna. Recusava bons conselhos e inclinava-se em direção ao vício. É o que se fala hoje em dia, viu, pessoal? A chamada geração nem-nem. Não sei se vocês já ouviram falar desse contexto. São aqueles jovens que nem trabalham, nem estudam e nem apresentam a menor perspectiva de um propósito de vida. E isso é grave, porque além de ser algo que para a vida deles não vai ser útil, para a própria saúde emocional dessa juventude, dessa criançada, desses adolescentes, isso é péssimo. Isso é péssimo. E assim, para quem não me conhece, eu já trabalhei por 10 anos no atendimento emocional do Centro de Valorização da Vida no Brasil, que tem entidades muito parecidas, irmãs aqui na Europa e pelo mundo inteiro. E assim, cansei de conversar com crianças, com jovens que tinham isso, sabe? Eles estavam perdidos. Não sei qual é o meu propósito na vida, não tenho ânimo para estudar, não tenho ânimo para trabalhar. Os levinos. E aí, isso diz respeito muito à nossa sociedade da distração hoje em dia, não é? Tem muita distração. Mundo digital, então, nem se fala. E aí tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que diz a respeito disso, não é? Que o excesso de estímulo e informação nos impede de viver a profundidade da experiência da vida. A pausa desses estímulos todos é liberdade. Sem pausa, a vida se torna mero desempenho, diz o filósofo, e a gente complementa, se torna essa ociosidade do levindo, se torna esse estado de não sei o que eu estou fazendo aqui. Percebem? E assim, uma estatística rápida, em Portugal, por exemplo, tá? 31% dos jovens em Portugal têm transtornos emocionais. 45% deles têm sintomas depressivos. Esse número foi trazido numa jornada de estudos da saúde mental que aconteceu em Viseu, no Centro Espírita em Viseu, trouxe números, informações muito interessantes. Até a gente estava lá, Ana Paula estava lá, estava uma galera lá assistindo essa jornada. Cerca de 1 bilhão sofre com algum tipo de transtorno emocional, sendo que desse bilhão, 14% são os levindos. Em 2024, esse conceito do nem estuda, nem trabalha, o NET, não é? Aqui na União Europeia, entre os jovens era assim, na média da União Europeia, 11% dos jovens que estão assim, nem isso nem aquilo. Sendo que em alguns países essa taxa é bem maior, tipo Grécia, Lituânia, Itália, Romênia, estão acima da média com 14%. E no mundo, essa taxa está na casa dos 23%. Isso é grave, isso é grave. Por isso que a gente tenta aqui, sabe, vocês são agentes nesse sentido, porque com essas informações na mente, vocês podem, onde estiverem nesse mundo, levar essa discussão, sabe? Conversar sobre isso, conversar com os jovens, com as crianças, enfim, com os pais, não é? São fundamentais nesse processo, para a gente seguir em frente e tentar mudar esse jogo, não é? E aí segue, então, a história, a conta de Levindo. Nessa noite, essa mãe do Levindo orou fervorosamente, suplicando a Jesus que ajudasse o filho a se elevar moralmente. Então confiou ao céu com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem. As orações da devotada criatura foram ouvidas lá no alto, porque Levindo, depois que foi dormir, foi arrebatado pelo sono e pelo sonho, não é? E ele sonhou que foi procurado por um mensageiro espiritual, que a imagem aqui mostra, não é? Carregava um enorme pergaminho, um grande documento na mão. E o Chico Xavier que dizia, né, que oração de mãe, ela não chega no céu suavemente. Oração de mãe chega no céu arrombando a porta, colocando a porta abaixo. Porque oração de mãe é poderosa. Nesse caso foi. Aí a visita
desse mensageiro celestial. Intrigado, o Levindo perguntou no sonho a que devia a surpresa de semelhante visita. O emissário, e aqui a gente acrescenta, não é? O mestre, o professor, o guru, fitou nele os grandes olhos e respondeu: meu amigo, e aí que vem a bronca. Venho trazer-te a contados seres sacrificados até agora em teu proveito. Ele trouxe a conta, como se fosse um garçom num restaurante, não é? Depois de uma grande refeição, veio a conta. E aí o emissário, não é? A gente fala aqui do emissário, até destaquei em vermelho. Que é um emissário, não é? Por que a gente tem que ter um emissário na nossa vida? Um mestre, um professor, um guru? É fundamental que tenha, que ele apareça, que a gente preste atenção no que ele nos fala. Pela mediunidade, não é, Milena, querida? Pelos sonhos, onde for. E aí, da China antiga, do taoísmo, Lao Tse, ele nos diz, nos orienta nesse sentido na obra Tao Te Ching, seguir um homem que pode corrigir-te. Isso é fundamental. Né? A China antiga, já há 3.000 anos atrás, Lao Tse dizia isso. E aqui a gente tem algumas sugestões, são várias, né? São tantas de pessoas a serem seguidas, não é? Emissários, mestres, gurus, para nos ajudar a entender o que a gente está fazendo nesse mundo. Jesus e o seu mandamento maior, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco, se não o maior, um dos maiores, não é? Um outro exemplo que eu trago aqui, que nesses tempos é muito interessante que a gente traga, é de Marshall Rosenberg, que é o criador do conceito da comunicação não violenta. Quem não conhece ele, olha, conheça, porque nesses tempos de tanto ódio, tanta raiva, tanta agressividade, tanta divisão, alguém que fale de comunicação não violenta, nossa, é um guru a ser seguido. Nós temos... Carol, me avisa se alguém levantar a mão no chat aí, tá? Porque eu não estou vendo ninguém, eu engatei a marcha aqui e estou falando. Ou falem, tá? Me interrompam. Um outro emissário, são tantos exemplos, a gente poderia falar dias, meses aqui a fio, do jainismo, sabe? Uma filosofia irmã do budismo da Índia Antiga, o guru chamado Mahavira, não é? O jainismo tem todo um cuidado tão carinhoso com os animais, com os insetos, com todos os seres vivos. Puxa, isso pode nos ensinar tanto, não é? O próprio Buda, com o seu caminho do meio, nem tanto para cá, nem tanto para lá, mas o caminho do meio, é um guru tão importante também. Eu trago um outro exemplo aqui, Carol Adams. Não sei se conhecem, mas podemos chamar de uma filósofa dos tempos modernos, que ela fala muito sobre as opressões, ela faz um cruzamento, uma transversalidade entre as opressões tão linda, tão cirurgicamente perfeita, que vale a pena a gente conhecer um pouco da obra de Carol Adams. Ela fala muito, ela diz, por exemplo, que a exploração que nós impomos ao reino animal é a mesma exploração que nós impomos às mulheres, aos negros, às etnias, às minorias, enfim, tem um ponto em comum, sabe? Uma transversalidade nessas opressões. E os povos originários, aqui eu trago a figura do Ailton Krenak, a sabedoria ancestral. Ele tem falado, tem assim trazido mensagens poderosas dos povos originários. Assim, a gente tem que ouvir esses emissários, sabe, gente? Nós precisamos urgentemente ouvi-los. Sem falar daqueles da própria doutrina espírita, não é? Que são tantos. Então, assim, seguindo aqui com a conta do Levindo, deixa eu ver aqui. Fala aí, minha amiga. Diga aí. Só uma pergunta. Krenak faz parte, sabes qual é a etnia que ele faz parte, o grupo de que ele faz parte? Ele é da comunidade indígena dos Krenak. Ele fica ali na região de Minas Gerais, sabe, no Brasil, que, aliás, é onde aconteceu algumas tragédias ali horrorosas, não é? De vazamento, de derramamento de resíduos de mineração. Nossa, o Krenak é uma voz que a gente precisa ouvir. O cara é fantástico, ele tem obras assim maravilhosas, sabe? Que eu
eu ainda não consegui estudar, só estou lendo superficialmente, trazendo algumas passagens aqui para nós. Mas é um cara, assim, fantástico, que a gente tem que ouvir, sabe? Tem que ouvir. Deixa eu voltar aqui com a... Não sei o que eu fiz. Hoje eu tô com a parte técnica, assim, hoje tá me atrapalhando. É o problema daquela peça que vai entre a cadeira e o teclado, que você sabe muito bem que às vezes dá defeito. Voltando aqui. Então, o Levindo, durante o sonho dele, não é? Enquanto o moço regalava os olhos de assombro, o mensageiro celestial prosseguia. Até hoje, ele dizendo para o Levindo, imaginem vocês... Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. O título desse conto é A Conta de Levindo, mas poderia ser muito bem A Conta de Roberto. Tá? Deixa eu dizer para vocês. Porque o rastro que eu deixei ao longo da minha vida, até os 40 anos, 45 anos de idade, meu Deus do céu, é bem maior que o do Levindo. Então, enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia. Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Gente, a agropecuária, nós sabemos disso e é importante falar sobre o tema, somada às cidades e outras infraestruturas, diminuiu o tamanho das nossas florestas, sabe? Se as florestas existiam na sua totalidade, diminuiu em 30%, 33% a área das florestas do mundo para abertura de pastos, contribuindo para a redução da biodiversidade. E isso significa uma perda de mais ou menos 2 bilhões de hectares dos 6 bilhões de hectares originais de natureza, sabe, primordial que existia. Então a agropecuária tem um papel importante. A Conta do Levindo nos traz isso de uma maneira muito clara. E assim, eu falei de biodiversidade, nós temos algumas fronteiras muito importantes, planetárias, que estão sendo já largamente superadas negativamente. E a questão da biodiversidade é uma delas. Antes, no tempo da revolução, pré-revolução industrial, nós perdíamos, em termos de espécies, 0,1 espécies a cada 1 milhão de espécies por ano. Percebem a proporção? Era uma perda baixíssima, baixíssima. Quais são os números hoje? Bom, o número proposto para alguma sustentabilidade nessa questão da biodiversidade é de que, vamos lá, percamos ou extingamos 10 espécies a cada 1 milhão de espécies a cada ano. Só que nós não estamos assim, nós estamos já no nível de 100 espécies a cada 1 milhão de espécies a cada ano, sendo extintas. Por isso que se chama a sexta grande extinção de espécies. Nós estamos vivendo isso. É uma característica do antropoceno, da idade do homem, influindo na natureza. Então, essa conta do Levindo diz muito respeito a isso. E assim, imaginem, nem todos podem consumir como Levindo, não é? Isso é complicado de falar. Mas se falarmos da parte animal, da dieta do Levindo, nem todos podem comer como ele, porque senão acabou o planeta. Um reducionismo muito simples. Se uma Índia com mais de 1 bilhão de pessoas, uma China com mais de 1 bilhão, se alimentarem nesse estilo Levindo, teremos graves problemas, mais graves problemas ainda, não é? E aqui, nem todos podem comer como Levindo, nos traz aí uma comparação entre consumo de ricos e pobres. Os 10%... Roberto, Oi, desculpa. Diga. Antes de entrarmos neste tema, a pergunta é, para mim não ficou claro, é clara a extinção e a extinção de massa, mas o número era assustadoramente mais impactante quando, creio que foi no decênio decisivo, não é?
Ou foi o Carlos Villarraga? Eu já não sei se foi o Carlos Villarraga que afirmou que nós estamos a extinguir por ano 7 bilhões de espécies. 7 milhões, quer dizer, é assim uma coisa que nos dá a ideia mais clara de número. Porque a proporção que tu fazias agora era de 100 em milhões, não percebi, entendes? Tenho dificuldade Sim, com os números. boa E quando me pergunta. atiram com 7 bilhões ou 7 milhões, eu fico aturdida, porque é por ano que nós estamos a fazer isso. Boa Não pergunta, Ana. contabilizamos os insetos, etc. Não é isso? Perfeito, Ana, perfeito. Aqui tem uma diferença, tá? Entre espécies, um grupo, por exemplo, a espécie dos pegolins, aquele bichinho que poderia ter dado início à pandemia e que as pessoas comem, o pangolim, pangolim. E as pessoas na China comem esse bichinho que está na natureza, não é? A espécie dos pangolins pode desaparecer. Uma espécie, a espécie dos pangolins. Mas por ano podem estar sendo mortos 7 milhões de pangolins. Então, assim, a gente está falando de quantidade de seres, de indivíduos exterminados, que eu acho que é o que tu ouviste, e falando de espécie. Então tem até a diferença, não são 7 milhões de espécies, são 7 milhões de unidades, de seres, não é? De seres que estão sendo exterminados. Capiche? Então, é muito importante isso. Nós vamos falar de alguns números assim mais adiante. E aí, por exemplo, 1% dos mais ricos hoje no planeta consome o equivalente ao que a totalidade do consumo dos 50% mais pobres no mundo. E 10% dos mais ricos consomem o restante, os outros 50%, no mesmo nível. Então, assim, nós temos a desigualdade social, financeira, material no mundo, é uma questão gravíssima. Por isso que se fala tanto em taxar os bilionários, enfim. E essa é uma bandeira que, de novo, está voltando, não é? E precisa ser tratada. De novo, com bom senso, sem paixões, mas com praticidade. O mundo que nós temos é esse. Está sendo severamente danificado pelo consumo, principalmente dos mais ricos, então é preciso fazer algo diferente, não é? O Einstein costumava dizer, não é? Atribui-se a ele a frase de que é loucura desejar resultados diferentes para um determinado problema fazendo a mesma coisa. É loucura. Seguindo na conta do Levindo, agora vai para o mundo vegetal, não é? Diz o emissário celestial: nada menos de 60 mil vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-se às do arroz, milho, feijão, trigo, raízes, legumes. Em média calculada, bebeste 3 mil litros de leite, gastaste 7 mil ovos e comeste 10 mil frutas. Imagina a cara do Levindo no sonho ouvindo tudo isso. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Palavras do emissário celestial para o Levindo no sonho. E aí, meus amigos, minhas amigas, a gente faz 1000 cruzamentos aqui, viu? Nuno, Milena, Mané. E aqui a gente faz um cruzamento com uma ciência chamada ecosofia, ou também ecologia profunda, que tem esse livro que eu recomendo muito a leitura. Tem muitas coisas que eu divirjo ali no livro, mas a síntese, o cerne dele vai num caminho maravilhoso. E aí fala o seguinte: os autores dizem que estamos agora cientes de que a saúde física não pode ser separada da saúde mental. E é isso que eu estou descobrindo, sabe? De maneira assustadora nos últimos anos. E a saúde do indivíduo não pode ser separada da saúde do ambiente. Então, quando nós falamos de uma devastação como essa que o mensageiro celestial fala para o Levindo, nós estamos falando também de uma devastação na saúde mental, na saúde coletiva, individual, mental e também na saúde ambiental. Então, nesse sentido, separar é sinônimo de devastação. Separar os conceitos de saúde, de paz, de saúde mental, de saúde física, espiritual,
de seres humanos, não humanos e de todos os elementos animados e inanimados da natureza, separar esses conceitos todos é, na minha humilíssima opinião, viu, gente, é sinônimo de devastação, de prosseguir devastando. E aí, eu trago aqui do Vila-Haga, Ana Paula mencionou Vila-Haga, não é? Ele trata, Vila-Haga, viu, Nuno, Milena, a turma que está chegando hoje aí, nós estamos estudando o livro do Vila-Haga, Carlos Vila-Haga, no outro grupo, que vocês estão convidados a participar, é o grupo do Amave Brasil, que está num passo adiante do nosso grupo aqui, e é um livro chamado Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. Gente, vocês não fazem ideia da obra que é, tá? Da obra que é. Então, o Vila-Haga trata da fome e da agricultura sustentável no livro. Então, assim, com base na conta do Levindo, vamos pensar juntos aqui que tipo de agricultura está hoje na nossa mesa, não é? Nós temos, de um lado, o que seria uma ecotopia, um sonho, uma utopia que já está acontecendo no mundo afora, já está acontecendo, que é uma agricultura sustentável, que respeita a natureza, que é justa, inclusive socialmente, que é viável economicamente, que é sustentável, né, Denise? Tem uma sustentabilidade aqui, que cuida do desenvolvimento local, que tem mais qualidade nutricional, que preserva a biodiversidade e que é mais eficiente do ponto de vista energético. Temos uma agricultura assim. Olha, Nuno, me desculpa, meu amigo, tu tinhas comentado lá no chat, melgas e piolhos podem ser considerados ofensivos. Sim, é verdade, vários irmãos, né, do reino animal, viu? Nuno, se eu me passar no timing aqui da tua intervenção, me chama, viu? Me chama na voz aí. Então, nesse sentido, nós temos essa agricultura que é sustentável, não é? E temos, por um outro lado, algo que não é bem assim, que não é tão sustentável assim. Estamos falando de uma agricultura convencional, que usa muitos fertilizantes, pesticidas, que obviamente está reduzindo a biodiversidade, que cansa, que esgota o solo, que não ajuda, não contribui muito, a gente sabe disso, para o desenvolvimento local das comunidades locais, pelo contrário, muitas vezes explora tremendamente. Tem uma menor qualidade nutricional. Por quê? Porque é muito químico, é muita pesticida, herbicida de toda ordem. O Brasil, então, agora nosso país está puxando a fila mundial no uso destes químicos, não é? Embora o governo faça um esforço para reduzir isso. A agricultura convencional derruba florestas e manipula geneticamente, nós sabemos, não é? Os frutos da mãe natureza. A gente não sabe muito bem onde vai dar essa manipulação genética. Então nós temos essas diferenças. Então, assim, meus amigos, por exemplo, no movimento espírita, nós estamos falando às crianças e adolescentes na evangelização, nas palestras, sobre estes temas, sobre o que é uma agricultura sustentável, o que é uma agricultura convencional. E aqui, se entre nós estiverem católicos, budistas, protestantes, a pergunta seria a mesma, mensagem universal. Nos credos religiosos de vocês estamos falando sobre isso? O que nós podemos fazer individualmente como grupo, dentro e fora desses ambientes, em prol de uma agricultura sustentável, em prol de uma conta do Levindo que seja uma conta mais sustentável, não é? Então, assim, meus amigos e minhas amigas, essa fartura na mesa do Levindo significa, então, mais risco social, mais encrencas climáticas e mais problemas de caráter emocional. Por quê? Porque nós estamos enfrentando, por conta do clima, uma escassez de alimentos. Se, por exemplo, nós ultrapassarmos o limiar dos 3 graus acima da média da temperatura no planeta, naturalmente teremos perda, quebra de safras, e projeta-se que essas perdas, com 3 graus de aumento da temperatura, serão da ordem de 30%. É muita perda,
num mundo onde quase 1 bilhão de pessoas ainda passa fome. Se o aumento for maior do que 3 graus, essas perdas, quebras nas produções, nas safras, podem ultrapassar os 50%. Então isso é sério, isso é realmente essa conta do levindo, não é? E nós somos levindos, ela tem um risco imenso, por isso que é preciso refletir sobre ela, agir, mudar, revolucionar de alguma forma isso. E aí, por exemplo, a água já é um problemão no planeta. Para as pessoas, para as plantações, para os animais selvagens e não selvagens, não é? E aqui a gente tem um gráfico que mostra isso. Por exemplo, para gerar 100 gramas de uma determinada proteína, o queijo, por exemplo, é preciso 2,5 litros de água. Enquanto que, por outro lado, para gerar 100 gramas de um tofu, de uma proteína altamente saudável, são ali, aliás, 2, agora eu estou, não, é 2.500 litros de água para gerar, correção, importante, mais de 2.500 litros de água para gerar 100 gramas de proteína de queijo e 93 litros para gerar 100 gramas de tofu. Ou seja, vejam os extremos. E ali tem vários outros itens com outros números, outros valores para nós termos uma ideia. Por exemplo, do custo hídrico da conta do levindo. E assim, tem o custo climático, o custo emocional também, porque as migrações que estão acontecendo por conta dos eventos climáticos extremos, além de ser um problema imenso para a saúde física dos humanos e não humanos que sofrem por conta disso, tem o custo emocional também, porque imaginem vocês, alguém que vive por anos, tem a sua raiz numa determinada região, se vê obrigado, da noite para o dia, a abandonar essa região. Não é o custo emocional que isso impõe a essas pessoas, sem falar do custo financeiro, material, cultural, religioso. Ou seja, é imenso, os custos são imensos. E assim, nós estamos falando que até 2050 a projeção é de que algo a continuarem os eventos climáticos extremos, algo entre 200 milhões e 1 bilhão de refugiados climáticos vão estar se deslocando pelo mundo por conta da problemática, não é? E um outro ponto que a conta de Levindo nos chama a atenção são os pontos de não retorno, sabe? Os pontos do planeta muito sensíveis que já estão sofrendo alterações profundas e que um dialoga com o outro no planeta e que podem atingir na próxima década, por isso que se fala do decênio decisivo, o livro que a Ana Paula mencionou, que é do Luiz Marques, uma leitura robusta, com informações robustas sobre toda essa temática. Por isso que se fala que a próxima década, que já estamos na metade dela, é crucial, não é? Estamos falando das secas frequentes na Amazônia, que acabam comunicando-se com a redução do gelo nos polos, que acabam comunicando-se com a alteração do ciclo das correntes no Oceano Atlântico, as correntes que levam água quente dos trópicos aqui para a Europa, não é? E que equilibram o clima aqui, não deixando esfriar tanto o continente europeu, e por aí vai. Uma série de pontos super sensíveis que estão sofrendo os danos da conta do Levindo. Coitado do Levindo, né? Ele é o nosso bode expiatório aqui, mas ele representa a humanidade. Segue aqui a história do Levindo com o mensageiro. Além disso, não relacionamos, diz o mensageiro aqui, os sacrifícios maternos, os recursos, as doações do teu pai, a ajuda dos amigos, dos vários benfeitores que te rodeiam, Levindo, diz ele. Em troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela do teu débito imenso. Acreditas, diz o mensageiro, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação, como se tivesse um planeta B?
Isso o mensageiro não disse, tá? Eu estou complementando aqui. Como se tivesse um mensageiro, um planeta B, ou como se fosse possível esses projetos malucos de colonizar Marte, colonizar a Lua, como se fôssemos levar a população da Terra inteira para lá. Não. Nessa hipótese de colonização, quem vai? Vão aqueles mais privilegiados, não é? Então, assim, de novo aqui, trazendo um diálogo com outras filosofias, a Helena Petrovna Blavatsky, da Teosofia, ela tem toques muito interessantes sobre ecologia, sobre sustentabilidade. Ela diz que, concordando com o mensageiro celestial aqui, aquele que não defende os perseguidos e indefesos, que não partilha sua comida com os famintos, nem tira água do seu poço para os sedentos, diz a Helena Blavatsky, nasceu demasiado cedo na forma humana. Isso está no conjunto de regras da teosofia. E aí, gente, sem querer baixar as vibrações e pedindo, pelo contrário, pedindo força a cada um de vocês na forma de preces, Blavatsky nos fala aqui, não é? Aquele que não partilha sua comida com os famintos. Nós estamos em pleno século XXI e cada dia que eu acordo de manhã, eu lembro disso e me pergunto, meu Deus, isso está acontecendo. Existem governos, existem entidades, projetos pessoais de poder e de dinheiro que estão vedando a entrada de comida para milhares, centenas de milhares de pessoas que estão presas na sua região, não é? Estamos falando de Israel, estamos falando do genocídio em Gaza, aonde a ajuda alimentar simplesmente não entra. E, pelo contrário, aqueles que estão buscando o pouco que se distribui estão sendo levados ao desencarne, não é? Por conta disso. Então, oremos, meus amigos, oremos para que o estado de coisas... Em outras partes do mundo, situações semelhantes acontecem, mas assim, é inaceitável isso. Vocês imaginam um mundo de regeneração com uma situação como essa? Algo próximo a isso? Não, não dá para imaginar. Então, quando a Blavatsky fala disso, eu lembro imediatamente da situação dos nossos irmãos na faixa de Gaza que só querem viver, só querem comer, pelo amor de Deus. E aí, eu falo para vocês, tem um grupo de irmãos heróis, esses são heróis, que eles dão um jeito de ter um barquinho bem pequenininho, enchem o barquinho de comida, remédio, e eles colocam o barquinho rumo à Palestina para entregar. Eles só querem fazer isso. Eles só querem entregar ajuda para aqueles irmãos. E não conseguem fazer isso. Não conseguem fazer isso. Porque são detidos a meio do caminho. Fala aí, Ana Paula. É aquilo, não é? Muito rápido, Tudo conectado nesse mundo, gente. A solidariedade, a fraternidade não tem etnia, não tem esquerda, direita, não tem nada disso. Fala aí, minha amiga. Já desabafei, falei muito, né? Eu não vou desabafar, eu vou direto, não é? Para quem me conhece, mas em relação ao barquinho, em relação àquilo que nós sabemos, da Greta e do Tiago, era um alerta. Eles não iam levar comida suficiente a grande número de pessoas, eles foram o grande grito de alerta. Agora, o que é que foi feito desse grito? Porque as barreiras continuam fechadas. E quando se ameaça a Francesca, Albanese. não sei o nome dela, representa albanese. Quando se ameaça uma pessoa como a Francesca Albanese, que é representante de direitos humanos da ONU, e se ameaçam outros grandes grupos médicos que à volta dela também apoiam o fim desta miséria, não vamos super-heróis. de outra maneira, eles são ameaçados. Nós temos uma coisa a fazer para além de orar. E, desculpem eu apelar a isto, porque a oração é a nossa maior defesa, é um facto, mas fomos chamados a agir. E nós devemos votar para que a Francesca venha a ser realmente merecedora, e aliás ela está agora a ser proposta a Prémio Nobel da Paz. Isso. Porque isso é um outro alerta. Nós estamos a falar de alertas em que podemos participar com um mero voto. Isso. Um simples voto nos vários grupos que estão a propor essa pressão e que farão chegar, onde tem que chegar, a nossa pouca pequenina, e nem é a nossa voz que chega, é o nosso suspiro, não é? O nosso sopro.
E acho que sim, que devemos todos participar nisso. Muito bom, Ana. Obrigado. Porque, assim, a palavra oração tem duas partes, né? Tem a parte de orar e a parte da ação. Então, assim, Ana Paula, é isso aí. É isso aí. Complementou muito bem. É o que a gente precisa fazer. E é o que a gente precisa fazer logo, em nome da civilização, em nome da comunidade, dos cidadãos planetários, não é? Que são todos filhos de Deus. Todos, sem exceção. Seguindo aqui, na conta do nosso Levindo, né? Gente, falta pouco, tá? Falta pouco aí. O emissário celestial diz: produze então, Levindo, algo de bom, né, Ana Paula? Age, faz alguma coisa, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito e nos deixe, aí eu estou complementando, nos deixe refratários a tudo isso que está acontecendo. Não deixe que nós banalizemos, porque todo santo dia é um conjunto, é um cacho de notícias pesadas. E qual é a tendência, não é? Eu acho, é meio que paralisar. Poxa, de novo, as grandes massas banalizarem isso, não é? E assim, uma grande atitude, uma grande ação, além de orar, é desacelerar. Desacelerar pode ser um bom começo em nome da sustentabilidade, não é? E aqui eu falo da grande aceleração, é um conceito que a gente já trouxe aqui, que é o quê? Para resumir rapidíssimo, a grande aceleração dá conta de que ali, da Revolução Industrial para cá, ou da Revolução Industrial para trás, os recursos do planeta estavam sendo usados de uma maneira tranquila, tá? Tranquila. Da Revolução Industrial para cá, começou uma subida da montanha. De 1950 para cá, vocês veem que as linhas do gráfico disparam, elas sobem quase que na vertical. O que são essas linhas? É o crescimento populacional, é o uso da água, é a produção de papel, é o aumento de fertilizantes, é o aumento de carros movidos a derivados de petróleo, é o aumento do turismo e por aí vai, uma série de fatores aqui. Tem um aqui, nesse gráfico, que fala até do aumento dos McDonald's. Olha isso. Talvez o Levindo tenha sido, acho que o Levindo mudou, tá? Depois desse sonho, talvez o Levindo fosse cliente, né? E tenha comido muito lá, mas eu aposto que agora não. Então, assim, essa grande aceleração que acontece. Então, desacelerar, sabe, cada um de nós, um pouco, isso é um começo. Eu acho que é um grande começo. E aí, gente, eu trago aqui, fazendo uma conexão com os outros seres, com todos os seres do planeta, não é? É algo que não é meu, tá? Isso aqui é um professor, Jesus, eu esqueci o nome dele. Mas é um curso chamado Colapso Ecológico. Quem quiser, por favor, me peça que eu coloco o link aqui no chat. É um curso fantástico e ele respondeu essa pergunta: quantos sonhadores, sonhadoras teremos no planeta? Quanta gente sonhando no planeta? E tem pesquisa para isso. Entre répteis, aves e mamíferos, a conta chega facilmente a 500 bilhão de sonhadores no mundo. Só de aranhas, e dizem que elas sonham também, seriam 4 trilhões. O que se quer dizer com isso? Todos os seres sencientes, todos sonham, todos têm projetos, todos têm histórias, anseios, todos querem evoluir na vida, sabe? Ter uma jornada de paz, de saúde, de felicidade. Querem exercer o papel de cidadãos de primeira classe no mundo, filhos de Deus, todos eles. Então, assim, eu quis trazer isso só para a gente fazer uma divagação nesse sentido. E aí ele traz alguns fatos aqui, dizendo que as aranhas sonham porque eles perceberam movimentos nos olhos muito parecidos com o movimento rápido dos olhos dos humanos quando estão a sonhar, não é? Então, pássaros sonham, pequenos mamíferos, tem ciência por trás disso, tá? E se sonham, poxa, com o que eles sonham? Não é? Então, assim, fica aqui o convite para que a gente ore e haja, né, Ana? Pensando, falando e agindo em nome de todos os sonhadores,
não é? Todos eles. E aí, deixa eu ver aqui, alguém chamou. Diga aí, minha amiga. O Roberto é rápido. Olha, nós temos um veterinário no grupo que faz palestras ali na casa e uma das coisas que ele trouxe foi precisamente estudos científicos que comprovam que gatos, cães, como dizia a mulher dele, vais ver que ele põe o verme a sonhar, mas que provam que realmente os animais sonham. Há registros cerebrais que eles sonham. Olha, agora, desculpa, só para vocês se rirem, eu estou aqui um bocado atribulada, porque eu tenho aqui esta coisa do tamanho do computador que não me deixa usar o computador. Pronto, é a minha. Isto para a gente levantar aqui um bocadinho as vibrações e olha, eles sonham e nós sonhamos e foi assim uma indicação, mas é ciência, os animais sonham. Ciência. E está provado. Sim. Está provado que tem ciência, né? A ciência prova que os animais têm sem ciência. Tá provado. Está provado. Então, seguindo em frente, na história do Levindo, o Levindo, então, espantadíssimo, ele viu, e para quem é espírita sabe que os espíritos têm esse poder de exibir uma tela, não é? Para mostrar momentos da nossa vida. O moço, então, passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e, sob forte espanto, ele acordou. Amanhecera, o sol, como que cantava em toda parte um hino glorioso ao trabalho pacífico. Então, o Levino pulou da cama, correu até a mãe e disse: Mãezinha do céu, que eu estou enfeitando. Mãezinha, arranje-me serviço, arranje-me serviço. E ela: ó, meu filho, que alegria, como estou contente, o que aconteceu? Né? Ela, surpresa, o que aconteceu para daqui a pouco ele sair do marasmo, não é? Nessa noite passada eu vi a conta da vida. Daí em diante, Levindo converteu-se num homem honrado e útil. E aí eu estou tentando convidar o Levindo para participar aqui do Amave, mas eu preciso dos médiuns aí do grupo para ver se ele está em algum lugar da espiritualidade que ele queira participar ou que ele esteja reencarnado, não é? Seria bacana demais. E assim, gente, a filosofia, não só espírita, mas, nossa, de todos os quadrantes, fala muito sobre isso, esse espanto e o trabalho. E o trabalho que vem com a percepção da realidade das coisas. O André Luiz, na obra Conduta Espírita, nos convoca ao trabalho, dizendo que, de alma agradecida e serena, abençoe a natureza que o acalenta, protegendo, quanto possível, todos os seres e todas as coisas na região em que respire. Ou seja, onde nós estivermos respirando, façamos o nosso possível. Esse é o recado, esse é o recado. E assim, temos algumas ideias para baratear a conta do Levindo. E já estamos quase no fim, tá? Quase no fim. E é um esforço, né? Eu sei que não é fácil ficar um tempão assim, mas é um esforço que olha, é maravilhoso. É maravilhoso porque é a energia que a gente troca aqui entre nós. Então, algumas ideias para baratear a conta do Levindo. A conta pesada que ele recebeu. Uma luta. Nós precisamos aberta, gentilmente, porém com firmeza, lutar contra o tal do triplo I. O que é isso? É preciso desalienar os levindos pelo planeta, lutando contra a ignorância, que ainda campeia por aí, lutando contra a indiferença, porque a ignorância leva a uma indiferença. Se eu ignoro, para mim tanto faz a dor alheia, o desequilíbrio do planeta. E lutando contra a inação, não é? Que é prima irmã da ignorância e da indiferença. Então é preciso, cada um de nós, onde nós respirarmos, fazer isso. Jogar a conversa dentro, não é? Eu ouço muito da Lúcia Helena Galvão, a filósofa, e ouvi isso de alguns amigos, eu até mencionei aqui, de alguns amigos de um centro espírita em Vila Real, que, nossa, quando a gente se encontra, saem conversas assim maravilhosas, que é jogar a conversa dentro, porque costumamos dizer por aí, vamos nos encontrar, vamos num bar aí, jogar a conversa fora e tal. O momento do mundo hoje, sem neuras, não é? Sem paranoias, mas o momento do mundo é cada vez mais jogar a conversa dentro, de ter papos como esse que a gente está tendo, de ouvir conteúdos edificantes, de ler bons livros, de ter bons projetos para a gente seguir, para a gente replicar onde nós respirarmos. Isso é jogar a conversa dentro.
O consumo, isso barateia a conta do Levindo, a gente já mencionou, desacelerar um pouco, não é? Reduzir, substituir tudo que for possível na nossa vida em termos de consumo, não é? Isso ajuda tremendamente. E aí, naturalmente, o caminho do vegetarianismo, do veganismo, ele se apresenta, sabe, como um caminho quase que inevitável. Não é à toa que cresce assim tremendamente ano após ano a quantidade de vegetarianos, veganos, e se a gente colocar na conta os tais dos flexitarianos, sejam bem-vindos, os flexitarianos são aqueles que já estão flexibilizando, reduzindo, de um lado, a conta da agropecuária violenta e incrementando um pouco a conta dos vegetais, não é? Para reduzir a pegada ecológica. Então, isso é muito importante. Cada um no seu ritmo, no seu tempo, mas focado nessa possibilidade, sabe? Nós temos aí a permacultura, que é uma ideia muito interessante, que pode baratear a nossa conta de levindos. O que é isso? Resumindo, não é? Para não alongar muito, porque podemos falar muito sobre isso, é buscar criar ambientes humanos, sustentáveis, resistentes, resilientes e que sejam inspirados na sabedoria da natureza, sabe? Para viver, para tirar da mãe natureza aquilo que nos sustenta de uma maneira quase que sagrada, não é? Isso combina agricultura, arquitetura, energia, planejamento social e acaba redundando em cuidados com a terra, com as pessoas, com os seres, através dos chamados policultivos, cultivos de muita coisa ao mesmo tempo, nada de monocultura. A economia budista, acho que eu já trouxe esse conceito aqui em algum outro encontro nosso, ele é de E.F. Schumacher, do seu livro Pequeno é Maravilhoso, Small is Beautiful. Ele fala de uma harmonização entre desenvolvimento material e bem-estar espiritual inspirado no budismo, sabe? Então existe uma ideia muito interessante sobre uma economia budista. Tem também a ideia da bioeconomia, que é o uso de recursos biológicos renováveis e ciência para gerar produtos, gerar materiais, itens que nos sustentem, processos, serviços também, mas gerar isso tudo com sustentabilidade ambiental, social, econômica, e eu acrescentaria aqui ética, moral, filosófica, biológica e por aí vai. Tem a agrofloresta, que é uma ideia linda também, que integra a floresta, árvores, com cultivos agrícolas, tudo no mesmo espaço, não é? Simulando ecossistemas naturais, já existe isso mundo afora, e os povos originários nos ensinam muito sobre isso. Tem muitas ideias nesse sentido para baratear nossa conta de levinos. Tem agricultura regenerativa, orgânica, nossa, tem muita coisa mesmo. E assim, eu trago um exemplo aqui, gente, se o áudio não rolar, falem, tá? Se o Levindo comprasse nesse supermercado aqui, a mãe do Levindo, né, porque o Levindo não trabalhava, a pegada ecológica dele seria bem menor. Ouçam isso, vamos ver se o áudio rola aqui. Praticamente normal, mas a diferença é que os produtos vêm no vidro, embalagem de papel, enfim, sem plástico. E olha aqui o macarrão, por exemplo, que vem nessas embalagens de algodão. Os detergentes ou os produtos de limpeza vêm em caixa de refil, ou seja, você leva o seu pote e enche na loja. E olha que legal, os clientes podem devolver os potes de vidro ou as embalagens que eles usaram para ter desconto na próxima compra. Eles fizeram uns cálculos e disseram que eles evitaram 1 milhão de embalagens plásticas em 2024. Detalhe, 60% dos produtos são locais, então isso reduz a emissão de carbono do transporte em 2.400 toneladas em 2024, que é a mesma coisa que 2.700 voos de Paris para Nova York. Esse supermercado fica em Toulouse, na França, e faz a gente pensar que é possível, sim, um mundo sem plástico. Você acha que seria possível um desses na sua cidade? Ana, não era, eu não sei se foi a Ana ou a Denise que me falou de uma rede de supermercados. Será que não é essa? Eu não me lembro. Mas, enfim, eu achei esse caso e trouxe aqui. Talvez seja. Ou talvez seja uma... Há uma rede de supermercados em França, já desde 2018 que tenho conhecimento disso, só que ainda não fui ver, Roberto, naquilo que o Charles Camp nos enviou,
porque ele enviou precisamente um discurso de uma médica vegana lá houve um convênio médico espírita internacional quando eu estive lá no Luxemburgo, e essa médica vegana, ela publicou uma lista enorme, mostrou o mapa de França, e a rede era tão grande quanto a do Auchan. Já estavam a funcionar, e num sistema muito interessante de voluntariado, consumo de tudo que eram produtos locais, etc. Queria dizer só uma coisinha muito rápida. Eu tive o arrojo, aqui há muito pouco tempo, de ir comprar uma coisa que está a ser produzida em Portugal, que se chama, ou que é produzida pela Eco Experience, é isto. Isto é uma garrafa normal de plástico, eles normalmente até usam de vidro, em que nós vamos buscar a uma lojinha ecológica que há aqui, aliás, há duas. Uma era a Rota das Cores, que eu tinha convidado para estar o ano passado connosco, Roberto, naquele almoço. E este são produtores ecológicos, é um senhor, tenho contacto, ainda não falei, que produz em Santa Maria da Feira tudo o que é produto ecológico, quer dizer, desde ele está a investir em tudo, não é? É a lojinha Novos Sabores Ecológicos, ou Novos Sabores Biológicos, eu não sei exatamente o nome, é aqui numa zona conhecida que se chama Esgueira. Só que eu tenho aqui algumas dúvidas que depois te queria pôr, porque quando há um produto ecológico, pelo menos eu recordo-me com a Ecover, isto é só para conhecimento geral nosso, quer dizer, que há com certeza até o Nuno me poderá depois dar mais indicações, que eu vou levar isto para ele me dizer. O Nuno que está aqui presente connosco hoje, com muito gosto, porque realmente ele interessa-se por tudo, é assim uma mente muito aberta. E há aqui e aí o doutor Nuno, é que é chamado aqui à questão, está bem, Nuno? Por causa da composição disto, porque eu vejo aqui um símbolo assim, quer dizer, não sei se vocês conseguem ver, há aqui um símbolo de corrosivo, ou seja, eu pergunto-me até que ponto é que isto realmente é ecológico, ele já está a rir, não é? Mas depois vais ver a composição e terás que me dizer, porque isto é o tipo de coisas que nós não podemos permitir, caso isto não seja ecológico, isto é para vedar já. Já está a ser divulgado em Aveiro em 2 lojas, ok? É o mesmo produtor. Portanto, o produtor não pode estar a induzir-nos a comprar produtos que não sejam mesmo verdadeiramente biodegradáveis e ecológicos. Eu penso que a Denise já está ali com aquele sorrisinho baixo do nariz. Pensar. Este já nem são greenwashing, não é, Denise? Já nem é greenwashing. Este é um washing descarado que já nem tem green. Uma cachoeira. Pronto. E isto porque é que eu estou a dizer? Porque estamos num ambiente próprio, não é? Para, se for necessário fazer alguma coisa, faço já. Não admito que se passe isto assim debaixo do pano, não é? E eu ouvi calorosa e amorosamente tudo o que me foi dito. É muito ecológico, vamos a garrafinha volta a regressar, está tudo muito bem, só que a Denise já sabe também, não é? Que eu já partilhei isto noutra reunião. Em Zurique, em 1994, eu levava a minha garrafinha, que durou 5 anos, e foi a única garrafinha que eu ia encher com Ecover na loja, e era o produto que eu tinha para lavar a louça, além de haver todos os outros produtos. Uma triste notícia, a Ecover tinha um distribuidor em Portugal, e não sei se tem, era no Alentejo, e o Continente deixou de ter os produtos deles, simplesmente, porque, teoricamente, não serão rentáveis. Faço ideia, penso que é esse o motivo, não é? Denise e Nuno, vão-me ajudar aqui na composição, que eu depois vou mandar, linha por linha, o veneno que estiver aqui, que é que eu quero saber. Sou ignorante nesta parte ao máximo. Sabe que eu estava preparando hoje uma aula de greenwashing, né? E coincidência. E uma das coisas, um dos problemas do greenwashing, tem 159 mil problemas, né? Mas um deles é que ele induz o consumo errado. Entendeu? Porque quando você fala assim, eu sou ecologicamente correta, e a pessoa se preocupa com produtos que sejam ecologicamente corretos, elas vão consumir alguma coisa que não é. Então, ele induz um consumo errado. Né? E pelo teu sorrisinho, eu já meti a patinha na poça. É assim que se diz em português, não é? Porque se isto é corrosivo, quando olhei para aquela coisa e vi, esta gota partiu ali, isto é corrosivo. Como é que é possível? Percebes? Agora, eu não estou à espera de boas notícias, sou sincera. Se houver, ótimo.
Este símbolo pode... É a minha ignorância total. Este símbolo pode não representar nada, ok? Eu não li as letras pequeninas. Não, assim, o ser corrosivo, teoricamente, não torna o produto não ecológico. Né? Então, assim, você precisa ver ele é corrosivo em que condições. Ok. Você precisa saber o produto. Porque com o vinagre... Desculpa. O vinagre é corrosivo. Combinado pode ser. Entanto, não é? E, no entanto, é biodegradável. Que isto foi-me dito já há muitos anos, não é? Dizer, nós não podemos agarrar no vinagre e pôr nos olhos do peixinho. Não é? Para a água, não sei o quê. Agora, obviamente, a sua diluição, sendo que é biodegradável, ela não vai ser agressiva como um detergente, enfim, esteja cheio daqueles famosos venenos. Então, agora, quero sempre mesmo a gente saber tem que ver qual que é a condição. É que isto é produção nacional, ainda por cima, quer dizer, quando me disseram que era produção nacional, yupi, estou mesmo mal informada, levantei as orelhas, até porque uma amiga minha, que é engenheira química, ela tinha-me pedido para ver se havia o Naturlin. Já ouviram falar? Aqueles toalhetes para meter na máquina, que acho que o toalhete lava, não sei, uma porradona de máquinas de lavar, e portanto seria ecológico, quer dizer, seria um mal menor ter um toalhete do que aqueles copos todos de detergente que temos que pôr na máquina. E o Naturlin, de facto, já chegou a uma loja que se chama Alma de Alecrim, em Aveiro, e passo tranquilamente o nome, não quero saber. Mas este produto ele está à venda em mais 2 lojas, portanto, e nem sei se na outra também terá. Portanto, haveria de haver mesmo a garantia que fosse ecológico, não é? Porque depois podemos divulgá-lo. Divulgar não a marca, mas o facto de que já há detergente de toda a gama que se pode ir buscar a estas lojinhas, que não, garanto-vos, pelo menos em Aveiro, não está difundida a ideia. As pessoas não sabem da existência. Há quem conheça a Rota das Cores, sim e não, mas se eu perguntar aqui à Milena ou até mesmo ao Nuno, conhecem muito bem estas lojas? Em geral as pessoas dizem, já ouvi falar, mas não há assim uma grande difusão. E é importante, não é? É importante. Eu queria colocar só uma minhoquinha na cabeça de vocês. Bem-vinda, minhoca. Não, 2, aliás. No começo da sua fala, você estava falando dos problemas causados pela internet e tal, blá, 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 blá. Isso tende a piorar muito rápido, com a inteligência artificial. Assim, a inteligência artificial está indo numa velocidade assustadora. Outro dia eu estava lendo um artigo da McKinsey, acho. Eles falando que daqui a pouco os doutores, né, serão substituídos, porque a inteligência artificial consegue fazer simulações e até a parte de levantamento bibliográfico, né, que a gente faz quando a gente escreve algum artigo, a gente fica horas lendo o artigo, fica fuçando na internet para ver quem escreveu o quê, e a inteligência artificial faz isso num minuto. E tem programas específicos, sabe? Então, por exemplo, se você é acadêmico, não é o chat GPT que você usa, tem tem inteligências artificiais específicos para acadêmicos. E aí esse cara da McKinsey estava falando assim, não defendendo, né, a inteligência artificial, porque essa pessoa acha que a gente precisa, que ela é importante sim, né, só que tem que ser controlada. E ele falou, daqui a pouco os doutores matemáticos serão substituídos, né, principalmente com a autoalimentação, né, não é minha área, mas quando a inteligência se autoalimenta, né, porque a gente demora um tempão para a gente fazer correlação, né, o nosso tempão, assim, por mais rápido que a gente faça, né, a gente nunca vai ser mais rápido que a inteligência artificial, né, mas enfim. E aí ele fala dos riscos para a medicina, para o direito, para a biologia, para a matemática, ele vai em todas as áreas, né, inclusive para a área da psicologia. Eu falei, como? Né? E eu faço análise minha vida inteira, né? E eu falei, como assim, né? Imagina eu fazendo análise com um computador, né?
de vez em quando eu xingo o ChatGPT, que eu uso bastante. Eu já falei para ele que se ele fosse meu aluno, ele seria reprovado, né? Mas ele é uma pessoa muito educada, porque ele me pede desculpas pelo erro, tá? Mas eu fico me imaginando fazendo terapia com uma máquina, né? Mas, enfim, ele vai elencando, porque ele fala, o nosso raciocínio funciona de uma forma lógica e a inteligência artificial já aprendeu essa forma lógica. Tal. Bom, enfim, espero que isso não aconteça de verdade. Né? Só para nos rirmos um pouco, desculpa. Não, pode falar, porque depois eu quero falar outra coisa, do final da fala. Só para nos rirmos um pouquinho sobre a inteligência artificial, aqui já há mais de 10 anos, meu ex-marido é matemático, então pôs o computador a trabalhar numa determinada fórmula, mas lá está, não, numa área muito bicuda, muito fechada mesmo, e em que acabou por fazer tipo o jogo do galo, porque o bicho ficou encravado, não conseguia sair dali, porque não há saída para a geometria diferencial, já há ali umas limitações, sabes aquele funil, quando funila mesmo muito, não tens ali saída para nada, pronto, é uma área de investigação horrorosa, então ele decidiu provocá-lo por aí, isto já foi há mais de 10 anos, agora não sei que ponto é que as coisas estão, porque dava grande ajuda, como ele dizia, todo aquele tipo de cálculo veloz, não é? E já há todo aquele manancial. Agora com a inteligência artificial isto realmente toma aí as proporções que tu dizes e bem, que vão ser se calhar algumas um pouquinho incontroláveis, mas como tudo nas descobertas, não é, Denise? Há de haver a parte boa e a parte menos boa. Sim. Eu sou otimista. É isso. Temos que ter, né? Temos que ter. Então, aí uma outra coisa, que na verdade esse é um conflito meu, tá bom? Por que a Revolução Industrial deu certo? Porque a gente aprendeu a gente aumentou a produtividade. Então, assim, se antes um artesão fazia um par de sapato, né, no mesmo tempo a máquina faz 100. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando eu comparo a comida da Europa, né, com a comida do Brasil, então, a qualidade da comida da Europa, ela é muito superior à qualidade da comida do Brasil. Por quê? Porque o uso de alguns ingredientes, alguns produtos na agricultura da Europa é proibido. No Brasil não é. Só que a produtividade do Brasil é muito superior à produtividade da Europa. Tá? E a resistência da produção brasileira é muito superior à resistência da produção europeia. Tá? Por quê? Porque como os nossos produtos foram modificados, eles foram modificados para tornarem-se mais resistentes. Né? E aí você vai falar assim, isso é de todo ruim? Eu vou falar, não, por exemplo, no caso do algodão. Né? Antes a gente usava a tinta do algodão, né? Então a gente poluía, você vai fazer a calça jeans, que é azul, você polui rio com a tinta azul. Né? E hoje o algodão ele já é modificado, então você consegue produzir algodão colorido. Isso faz com que você gere menos impacto no meio ambiente, certo? Agora, qual que é o custo disso para o algodão? X. Então, assim, se você olhar isoladamente, você vai falar, o algodão transgênico ele é muito melhor. Por quê? Porque ele não polui o rio. Tá? Agora, sustentabilidade é uma coisa sistêmica. Então, assim, eu não posso olhar só o quadradinho. Exatamente. Né? Então, se eu olhar só o quadradinho do algodão, eu vou falar perfeito, maravilhoso. Quando eu olho o todo, né, aí eu já não sei se essa resposta é perfeita e maravilhosa. Tá? Só que, assim, por outro lado, então, eu falo que esse é o paradigma. Né? Quando você olha, a produtividade do Brasil é maior e a nossa agricultura, né, o nosso produto, ele é mais resistente do que o produto europeu, né? E tudo isso é em função do quê?
A gente trabalha com sementes geneticamente modificadas que, teoricamente, a Europa não pode produzir, mas ela pode consumir. Olha que louco, né? E aí, você fala assim, isso prejudica quem? O agricultor europeu. Porque ele não pode produzir o mesmo produto que o Brasil produz. Mas a indústria de pão, por exemplo, pode comprar um trigo geneticamente modificado. Ó que coisa louca. Não, total, total. Não, e aí, por outro lado, você olha o Brasil, você fala assim, o Brasil precisa produzir cana, precisa produzir muita cana, muita mandioca e muita soja. Por que o Brasil precisa produzir muita cana? Porque ele produz o biodiesel, né, com cana, com mandioca e milho. Poxa, isso é muito bom, porque o biodiesel ele é melhor para o meio ambiente do que o combustível fóssil. Então, o Brasil, comparativamente, ele tem uma vantagem competitiva em relação ao resto do mundo, porque a gente tem um combustível que é menos poluidor, que é menos poluente, que é o álcool. Então, quando eu olho o quadradinho, eu falo, pô, né, que massa, o Brasil é 10. Por outro lado, né, eu deixo de produzir comida para produzir cana. Tá? Então, assim, quando eu olho o todo, eu falo, essa equação não fecha. Não fecha a conta, né? Agora eu vou piorar mais ainda essa conta. Quando a gente olha a quantidade de pessoas nesse planeta que tem falta de comida e habitação, porque hoje a gente está sentindo na pele o problema da habitação. Tá? O jovem hoje não compra mais casa, nem com toda a ajuda de governo. Né? Então, assim, a gente tem problema de comida e problema de habitação. E aí você volta de novo para a Revolução Industrial. Então, vamos deixar a habitação de lado, porque senão vamos misturar tudo. Mas vamos ficar só na comida, né? Então, assim, o que a Revolução Industrial trouxe de bom? Ela aumentou a produtividade. Então, quando você olha a lojinha que a Paula comprou, né? Que a Paula mesmo falou tal fornecedor já deixou porque não é rentável, ou a loja, né, as pessoas não conhecem. E aí eu penso, é interessante para a loja que as pessoas não conheçam, porque a loja não tem produção para ser conhecida. E se essa loja passar a ser conhecida, com a produção que ela tem, ela quebra. Não vai dar conta. Ela não dá conta, ela quebra. Aí aumenta custo, aí, sabe? E a gente vê muitas empresas desta área, né? A Mãe Terra no Brasil, né? Eu adorava os produtos da Mãe Terra, né? Que eram produtos mais naturais. A Mãe Terra começou a crescer. Quem comprou? Nestlé. Tá? Por quê? Porque a Mãe Terra não tinha estrutura para continuar crescendo. Quem tem a estrutura industrial? Nestlé. E aí você fala, a Mãe Terra continua sendo aquilo que ela era? Provavelmente não. Não sei. Pois é. Então, assim, na verdade, se vocês me perguntarem qual que é a solução, eu vou falar, não sei, tá? Porque isso é uma coisa assim, você fala do trigo modificado, tá? Então, você fala, o trigo modificado, o trigo que a gente come em Portugal, ele é muito melhor que o trigo modificado, né? Que tem a história da barriga inchada. Tem um livro que chama Barriga Inchada. Né? Por quê? Porque o trigo modificado gera um monte de problemas para a saúde, para. Só que, em compensação, o pão é um alimento universal desde quando o mundo é mundo. Então, não interessa o formato, se é o pão francês ou se é o pão daqui, que é o redondinho, ou se é o pão árabe, ou se é o pão sírio, ou se é o pão... Não interessa. Desde o começo da humanidade, as pessoas comem pão, né? E aí, eu penso, se você não modificar o trigo, você vai ter pão para todo mundo? Provavelmente não. Entendeu? Então eu falo assim, né?
qual que é essa conta? Sabe? Qual que é essa conta? Quando a gente Posso olha a dizer quantidade uma de coisa, crianças Denise? que Um morrem sonho. de fome, né? E aí você fala, pô, o Brasil ele é legal porque ele produz biodiesel. Pô, com tanto de gente que morre, ou biodiesel não, o álcool, o carro álcool lá, né? Com tanta gente morrendo de fome, né? Eu lembro que uma vez eu briguei com o diretor da Braskem por causa da embalagem feita de mandioca. Né? Eu falei, você vai plantar mandioca para fazer embalagem de plástico? Com tanta gente passando fome? Né? Então eu falo, são contas, né, que não fecham. Tem que trazer. Pronto, falei. Falei. Não, muito bom, Mas Denise. Muito bom. Mas eu sou otimista, tá? Porque Não, eu acho que a gente vai encontrar uma solução. E eu fico muito triste com o leão, porque o leão é uma das espécies que está em extinção, né? uma das tantas. Uma das tantas, né? Eu falei, gente, né? Mas enfim. Aquele livro que eu mencionei, Ecologia Profunda, acaba sendo uma coletânea de várias ideias de gente, olha, que pensa fora da casinha e que traz alguns insights sobre as possíveis soluções. Tem um deles lá que fala que simplesmente tem gente demais. E nós Não, avançamos mas tem, no ambiente da natureza. E é verdade. Tem muita mas gente, tem, mas tem. Desculpa, no mundo inteiro. né? Não quer dizer que a gente tem que sair por aí matando criancinha, não é Não, isso. claro que não, não dá uma de Herodes, né? Mas, Mas mas assim, a população cresceu de forma cresceu desordenada. demais. Passou da conta, passou da conta. E É. aí, só que o sistema atual precisa de mercado. As previdências dos países precisam de contribuintes. E aí, eles querem mais gente, mais gente. Isso Exatamente. é um problemão. Né? Isso é um baita problema. Não, eu quero mais que a nova geração aí continue trabalhando para pagar minha aposentadoria. A nossa, né? A nossa. Nossa. Gente, a gente já está avançado na hora aqui, tá? Acho que o Paula queria falar alguma Não coisa. quero avançar muito na paciência das Milenas, do Nuno, da Mané. Fala aí, Ana Paula. É muito rápido, é esperançosa como mensagem, espero eu. Depois de tudo o que disse a Denise, então sobre o algodão, também já tinha o parecer de uma amiga que dizia: não me falem de algodão orgânico, porque aí a conversa é longa. Quer dizer, há muitas implicações de facto nestas aparências do ecologicamente bom. Não é? É bom, é sustentável, é isso tudo que a Denise explica, mais alguma coisa, não é? Agora, em relação, por exemplo, a este hiperdesenvolvimento da robótica e da inteligência artificial, etc., há um amigo que há cerca de 15 anos, ele trabalhava para a Winterthur e um dia saiu-se com este argumento que não fazia sentido quando ele o fez, ficámos todos a olhar para ele a pensar que ele estava a delirar e vinha de outro planeta naquele dia direitinho. Ou seja, o que é que ele dizia? Com o hiperdesenvolvimento de todos estes meios tecnológicos, nós vamos ao encontro de uma realidade que é clara, não é? Que é o desemprego generalizado, porque o robô substitui aqueles milhares e milhões de pessoas. Só que há um novo conceito económico internacional, e dizia ele que ele fazia parte das investigações lá na Winterthur, e ele dizia que há um novo conceito que estava já a ser estudado, que era o de manter a população tranquila. Ou seja, o que é que ele queria dizer com isto? Que iria ser, dentro das possibilidades de distribuição de rendimento no mundo, por parte dos grandes, dos maiores, iria ser muito facilmente controlável se eles instaurassem um sistema que voltou agora à baila nas discussões, não foi há grande tempo, um rendimento mínimo de base para cada ser humano. Renda de forma universal. que se possível. Pronto, o rendimento social de inserção universal, podemos chamá-lo assim em Portugal. Ou seja, um rendimento que pudesse, o rendimento social de inserção não permite sobreviver em Portugal. Eles falavam mesmo num rendimento que pudesse garantir a sobrevivência a cada ser humano de uma forma digna, não é? Agora, vamos esperar que essa utopia seja realidade? Vamos esperar que sim, não é? Vamos, porque o pai lá em cima ele está a dirigir algumas tropas de uma forma muito clara. Eu acredito que assim seja, não é? E espero que assim seja, porque a realidade que temos na frente é nua e crua, como diz a Denise. Somos tantos bilhões, como é que vamos alimentá-los de forma ecológica e sustentável? Somos tantos que
Sabemos também que há muito excedente, que há muito desperdício, não é? Também. E se formos às formas energéticas, não é, Denise? Nós Sim. sabemos que estamos a desperdiçar energia e água a produzir roupa, quer dizer, que já temos 5 gerações no planeta que estão vestidos. Podem vir aí mais 5 gerações, temos roupa para essa gente toda, pelos vistos, pelos cálculos. Então, se nós reequilibrarmos bastante este barquinho e percebêssemos que podemos reequilibrar este desenfrear da produção, por um lado, do excesso, talvez conseguíssemos equilibrar um pouquinho o barco, o prato da balança do outro lado. Não sei, eu não percebo nada disso. Mas sei que gastar um botão que seja, quanto mais uma t-shirt branca e com cores ainda pior, quer dizer, uma peça de roupa extra que seja, nós temos que considerar claramente que é uma grande agressão neste momento. Nós temos que perceber as grandes agressões que estamos a fazer ao planeta na parte consumista, não é? Sim, e depois, o que sobra do outro lado é uma balança que eu não sei... Mas o problema não é só a produção em excesso. O problema é a distribuição ruim. Porque enquanto tem pessoas que têm roupa para as próximas 5 gerações, tem gente que não tem roupa para hoje. A desigualdade é imensa. É a história do frango e meio. Em média, consumimos um frango e meio no mundo. Era uma análise feita há muitos anos. Só que havia quem comesse 6 frangos e quem não comesse nenhum a vida toda, se calhar. Era isto. É isso. É isso. Vamos lá, vida que segue. Por isso que a gente está aqui. Isso é um dos caminhos, é gerar massa crítica, gerar debate, gerar ação, gerar movimento. É um dos caminhos, sabe? É semear e... Como dizem os budistas, eu gosto muito deles, né? Não nos apegar aos resultados, mas seguir semeando. Sim. Seguir semeando. Sim. Gente, o Nuno colocou aqui isso ainda sobre a inteligência artificial, que os algoritmos, sejam das redes, sejam das IAs, alimentam-nos de dopamina e alimentam-se de nós. Nós somos o produto, né, Nuno? O ser humano, com toda a sua pegada, poderá ser uma ameaça ao planeta no futuro robótico que nos considere dispensáveis. Quem duvida é louco. Nuno, não dá para duvidar, Nuno. Não dá. Você quer uma notícia boa? Manda, por favor. Precisamos. 2 anos após a destruição de um reservatório da Ucrânia, a natureza nesse lugar que ficou deserto. Sim. A natureza já se recuperou. Já se recuperou. Em menos de 3 anos, né? Agora, qual que é o risco? Nós não estarmos aí para ver isso. Não, meu querido, ninguém sabe o que tem lá. Os resíduos, claro, metal pesado, radiação. Pois é. Mas a natureza se recuperou. A natureza dá um jeito. Talvez a gente não possa consumir o que tem naquela região. Sim. Olha que louco. Sim. E a Ucrânia, que é um dos maiores produtores de trigo. Do mundo. Minhas amigas, puxa vida, tá bom demais. Bom demais. Eu não posso, dá vontade de seguir tocando, mas já avançamos na hora, né? Não quero abusar da paciência de vocês. Deixa eu dizer que nós do Amave vamos lançar aí nos próximos horas, podemos dizer assim, uma série nova lá no canal do YouTube, que não sabemos o nome ainda. O nome, eu sou ruim para nome. A princípio, Serviço de Correios Amave. Nós vamos ler mensagens super importantes de todos os lados do planeta, de tudo que é gente, de gente encarnada, de gente desencarnada, não é? Que se manifesta, que manda mensagens importantes para nós. Nós vamos começar com uma mensagem muito bonita de um espírito, não é? Que chega pelas mãos de uma amiga queridíssima, que vai nos ajudar muito nesse trabalho aí, nessa nova série do Amave. E esse é o objetivo, né? É mais um trabalhinho, mais uma sementezinha para ver se a gente ajuda nós, né? Que esse trabalho é nosso, se a gente ajuda na semeadura. Isso aí. Então, quem não se inscreveu, inscreva-se lá, né? Canal do YouTube do Amave. Gente, para quem é burro, muito burro, como eu. Muito burro a fazer essas coisas, sou muito burra mesmo. Eu já estou inscrita, Roberto, tens ideia, não? Não sei, mas eu posso ver. Você não consegue ver, Roberto. Não consigo?
Eu mando lá e você clica, eu te digo no WhatsApp ali. Mas a Paula consegue ver. Consegue. Se você entrar no canal da Amave e for assistir alguma coisa, vai aparecer se você está inscrita ou não. Isso aí. É bem tranquilo. Depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, que essa é uma informação importante. Gente, era isso, tá? Eu agradeço, Milena, nossa Milena, tá aí. Obrigada, Roberto. Obrigado, volte sempre, tá, Milena? Tá assim, ó, caminho aberto, tá? Portas abertas e convida quem você acha que está despertando também. A gente precisa fazer uma reação em cadeia nesse sentido, né? A nossa outra Milena, que eu sei que está ali firme e forte, precisa descansar, e a gente aqui segurando a Milena, né? Milena, obrigado por estar aí com a gente. Nuno, seja sempre bem-vindo, tá? Tamo junto e nos ajuda aí, Nuno. A gente precisa de força de todos os lados. A Mané, professora Denise, Paula, Carol. Obrigada. Gratidão imensa. Tamo junto.